tarde a todos. Boa tarde, Carol Que bom estar de volta. Eu adorei isso. Olha só, no Sem Censura de hoje, nós vamos falar de bossa nova, de teatro, de lideranças femininas negras e de psoríase. Um musical sobre o amor com direção de Walter Lima Júnior. Assim é o amor nos tempos de bossa nova, em cartaz no Rio, com Aloísio de Abreu. Estamos com Fernanda Eras, que é atriz e produtora, e ela está em cartaz com a peça Amor é Química, que é uma história sobre o amor e o desejo em casais jovens. Amanhã é o Dia Mundial da Psoríase e a dermatologista Gabriela Albuquerque vai explicar como podemos tratar esta doença. E estamos com Selma Moreira, que é diretora executiva do Fundo Baobá para Equidade Racial, e ela vem nos falar sobre lideranças femininas negras. E você aí de casa está super convidado a também participar do programa. É só colocar a hashtag Sem Censura nas redes sociais ou mandar uma mensagem para nosso WhatsApp. DDD é 21 999 03 5329. Manda sua pergunta, seu comentário que a gente traz para cá. Isso aí. Estamos aqui com a Aloísio de Abreu, João Braga acompanhando. Boa Que tarde, prazer. boa tarde, Vera, boa tarde, Cláudia, boa tarde Boa todo mundo aí tarde. de casa. Vamos lá, João. Vamos cantar o amor. Isso. Se você quer ser minha namorada, ai que linda namorada, você poderia ser. Se quiser ser somente minha, exatamente essa coisinha, essa coisa toda minha, que ninguém mais pode ser. Você tem que me fazer um juramento de só ter um pensamento, ser só minha até morrer. E também de não perder esse jeitinho de falar devagarinho essas histórias de você. E de repente me fazer muito carinho e chorar bem de mansinho, sem ninguém saber porquê. Sim, promessas fiz projetos, sonhei tanta coisa, e agora o coração me diz que só em teus braços, amor, eu posso ser feliz. Eu tenho esse amor para dar, o que é que eu vou fazer? Eu tentei esquecer e prometi apagar da minha vida este sonho. E vem o coração e diz que só em teus braços, amor, eu posso ser feliz. Que só em teus braços, amor, eu posso ser feliz. Que lindo, que lindo. Obrigado. João Braga, senhoras e senhores. João Braga. Está cantando muito, Aloísio. Está cantando imagina. muito. Tudo bom? Uma delícia. Adorei o espetáculo. E ele começa com uma frase muito bonitinha. É um pequeno compasso. Como é que é? Esse texto é teu, né? Porque tudo é você que inventa. Tem um prólogo É. no espetáculo em que eu faço uma espécie de gênese da bossa nova, né? Uma paródia da gênese do mundo em que dois astronautas chegam à Lua e lá eles escutam a voz como a voz do Yuri Gagarin, né? Eles veem uma luz muito bonita e falam um pequeno compasso para o homem, um compasso gigante para a humanidade. Que legal. E aí é uma história muito legal. que a bossa nova nasceu a partir dos compassos de João. João achou bom, uma paródia, é uma coisa muito legal. É uma, Ficou uma muito fantasia bonitinho. como um prólogo. Todo o texto é teu. Todo o texto é meu. Então, aquele texto sobre a garrafa, eu fiquei convencida que era Vinícius de Moraes. Você está escrevendo jeitinho. Não! Porque Não. eu digo, gente, Vinícius escreveu isso? Não, aquilo Porque ali foi eu saquei logo, quando você pegou a garrafa de uísque, porque essa história, o Vinícius sempre falou essa história do uísque é o cachorro engarrafado. Isso, exatamente. Né? É.
É o melhor amigo do homem. Pois é. Aí eu digo, ele escreveu esse texto? Mas esse texto é muito bom. E é lindo o texto. Eu fiz uma homenagem a ele, né? Porque como a gente fala de bossa nova no espetáculo, o roteiro todo, a história, a dramaturgia toda é em cima daquelas canções escolhidas pela Isa Eirado, que é a atriz que faz comigo o espetáculo, e o Maurício Gueiros, que é o nosso diretor musical. Você não se meteu na escolha? Não, a gente acabou chegando num consenso. O Walter entrou também, o Walter Lima Júnior, que é o nosso diretor, também dando ideias, mas primordialmente a ideia foi da Isa e do Maurício, e já tinha um roteiro ali. Eles me chamaram para fazer uma costura. Eu criei essa história desses dois personagens que confessam ao público as suas fraquezas, né? E usando a dramaturgia com a música, com essas canções de bossa nova. E ficou muito bonito, porque são quantas músicas? São 17 músicas. E vocês escolheram bem, porque são músicas que não são nem tão batidas assim. Isso. Tem muitas coisas que a gente não ouve há muito tempo. Eu acho também que foi uma coisa que foi uma espécie de um pulo do gato, porque a bossa nova é tão enorme, foi um movimento tão forte, um movimento planetário. A música brasileira é uma música maravilhosa e a bossa nova teve essa importância que se espraiou pelo mundo inteiro. Então, foi uma pesquisa muito minuciosa mesmo, assim, e muito amorosa. O espetáculo todo tem essa aura de amor, de leveza, de trazer a gente para um Rio de Janeiro afetivo, afetuoso, de bons sentimentos. Ela é engraçada, ela tem um humor inteligente. Isso. E você faz a plateia cantar, você faz números de plateia, você canta, dança, representa, sapateia. Isso foi o Walter Lima, o diretor. Grande Walter, cadê? Um grande abraço para ele. Que deve ter gostado bem, porque ele fez os desafinados, né? Exatamente. E quando essa música chegou, Disse Alguém, é uma canção que eu canto lá, ele falou, poxa, seria bom se tivesse um número de sapateado. Você sapateia? Eu falei, sapateio. Sapateio, sim. Eu, na verdade, fiz sapateado há muitos anos atrás, um mês. Mas aí eu me apliquei, falei, não, eu vou fazer um número de sapateado, um número de romance, sapateando para a lua, pensando no meu amor, que é a personagem da Isa, e ficou um número super legal. Estou amando. E tem uma coisa que você faz que eu acho muito... Você faz número de plateia, você desce e pergunta, quanto tempo vocês estão casados? Ela pergunta, gente, olha só, tem que ficar preparado para as respostas ali. Todo dia é uma surpresa, porque o número de plateia é uma delícia. Eu adoro, e eles também gostam, porque uns ficam mais tímidos, assim, mas se você dá mais uma mexidinha, a pessoa já se abre, olha, eu acho que não sei o quê, e já se coloca. Gente, faz uma terapia coletiva, todo mundo... Catártico, exatamente. Esse lugar do teatro é muito bom também, né? O lugar da catarse, da cura, todo mundo vai lá e fala, aí o outro fala, é isso mesmo, não, eu não acho e tal. E fica aquele ambiente de troca compartilhada gostosa. Legal. E todo mundo canta, porque todo mundo conhece as músicas. Aí vocês aprontaram com a plateia, porque você sabe as músicas, mas você não sabe tudo. Aí vocês puseram a plateia para cantar, as pessoas não sabiam. Eu não sabia a letra, eu sei tudo, olha que eu sou da época. Eu digo, gente, está me faltando essa letra. O Só Tinha de Ser Com Você? Eu acho. Mas a gente fica dando as dicas, eu falo... Fica? Ele tem... vai, e canta, todo mundo canta junto. Aí a música repete, na repetição é um show de rock. Não, vamos lá, serviço... Olha, nós estamos de quarta a domingo no CCBB, às 19 horas, o Amor em Tempos de Bossa Nova, Isa Eirado e eu, a Luísa de Abreu, estamos esperando vocês, o Amor em Tempos de Bossa Nova. Tem humor, tem irreverência, principalmente tem alegria de viver. Vai lá. Ai, que lindo. De que dia está escapando? Quarta a domingo, até 17 de novembro. Todos, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, às 19 horas. Sempre. Apareçam lá, que vocês vão ser bem-vindos, vamos fazer uma festa lá. Depois Não, vamos por todo esse Brasil aí. Não, além do que, a CCBB é ótimo. Você pode chegar mais cedo, fica para as exposições todas, que estão ótimas. É isso mesmo. E, se não, fica só no espetáculo e tem muita conversa. Todo mundo fica conversando, você acredita, na plateia? Antes, já faz amigos, já sai dali, vai para o barzinho. Exatamente, porque é uma coisa de convivência, uma área de convivência muito boa. E eu queria agradecer muito a você, Vera, que sempre prestigia o teatro, que vai ao teatro nesse momento. Eu acho muito legal. E falar sobre isso, você sempre traz aqui. Eu adoro vir aqui no Sem Censura. Toda a equipe aqui. Agradecer o João Braga também, nosso pianista maravilhoso. Essa história dos músicos é uma delícia, porque tudo fica uma citação deliciosa, né, João? Porque
Tem um trio típico de bossa nova, que é piano, contrabaixo, bateria. Totalmente. Tamba-trio? Maravilhoso. Eu chamo de The Bottles, os garrafas. São os garrafas que tocam lá. Não, são maravilhosos. É o Itamar Assieri, o João Braga também toca, o Diego Zangado e o Zé Luiz Maia no contrabaixo. É chiquérrimo. Não, Vocês têm que ir, todas chique. convidadas. É chique, é muito E eu chique. e minhas garotas aqui. Eu só e minhas garotas. A Isa, vamos lá, da Isa. Isa é irado, minha companheira, que deve estar em casa assistindo. Um beijão, Isa. Quarta-feira a gente se vê. Gente, a Isa não é brinquedo. A Isa estagiou com a Ariane Moschini em Paris. Maravilhosa. Coisa muito séria, Isa. Isa é coisa séria, minha filha. Né? Muito fácil, bom. não. Afinal, eu queria te perguntar uma coisa que eu estava lendo a seu respeito. Esse espetáculo que você vai fazer sobre Agostinho dos Santos. Não sei, isso eu tô... Faz. Você vai Eu tô fazer. pesquisando. Você vai fazer. Estou pesquisando. Você tô tem que fazendo uma fazer. pesquisa, mas pode ser. Faça pode ser que esse venha favor. coisa aí. Gente, ele é você maravilhoso, né? É o máximo. Ele é Você já está com o de Frank Sinatra, que está com medo? O Frank também deve voltar aí. Agora eu quero me especializar nisso. Você pode ficar Eu com sou essas bambu oco. O bambu oco passa, todos eles passam por mim, assim. Então, o próximo pode você ser que pode seja fazer. um Agostinho do Santos. Muito bom. Gente, vamos ao intervalo rapidinho, a gente volta já. Maravilha, estamos de volta ao vivo com o Sem Censura. E agora, então, vamos conversar com a Selma Moreira. A Selma é diretora executiva do Fundo Baobá, que é um fundo fundo de equidade. Como é que vocês intitulam o fundo, Fernanda? Baobá, Fundo para a Equidade Racial. Isso. Você sabe, eu estava lendo, saiu nesse final de semana, naquela revista do jornal, Revista Ela, saiu uma matéria sobre mercado financeiro e as mulheres. Parece que eles fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos para saber qual era o lugar onde o machismo mais se manifestava. E eles achavam, os pesquisadores, que ia ser no meio dos caminhoneiros. E ficaram muito surpresos que o lugar onde mais se manifesta é o mercado financeiro, onde as mulheres são mais maltratadas e vítimas de, mas assim, sabe, de desprezo, aquelas coisas que a gente conhece tão bem. Quando a gente fala de mulher, a gente se entende. Quando se fala de artista também entende. Agora, mulher negra, então, ferrou mesmo, né? De fato, quando a gente dialoga aqui no Brasil sobre equidade racial, né, a gente está falando de uma população que é majoritariamente negra, né? A gente não é minoria aqui no Brasil, somos 51% da população. E quando a gente fala das mulheres, a gente está falando de 28% dessa população. E de 28% dessa população que, de fato, ocupa as estatísticas com muitas desigualdades, né? Então, você está falando do machismo, a gente está discutindo agora o espaço das mulheres negras em tomada de decisão, em espaços de liderança, porque, infelizmente, a gente ainda sente muita ausência das mulheres negras, a gente sente muita ausência de equidade, né? Quando a gente olha para o Brasil, de população negra em diversos postos, mas quando a gente olha a escala, as mulheres negras são as que menos ocupam esses espaços. As mulheres executivas no Brasil, elas ocupam 5% das grandes empresas. As mulheres negras não estão nessa. Eu acho que é 1%, né? Em 2017 ou 2016, nós tínhamos uma mulher negra numa posição de presidente de companhia. Então, no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Então, esse número fala do quanto é uma vergonha, né? Para a gente, em termos de país, ainda carregar uma estatística desse tipo. Selma, você é de São Paulo? Eu sou. Esse vergonha... Sou de São Paulo. E... mas eu te interrompi. Aproveitando que a gente começou com o mercado financeiro, né, de São Paulo, o fundo... Eu vi um videozinho falando do que era, e ele é trazer realmente pessoas do meio privado, articuladores, para financiar propostas. Eu não sei se esse foi o início, se transformou, como é que chegou nesse contato realmente com conta a os história meios do fundo, privados, que é a que história meios do são esses? Ela é interessante, a história do fundo. Perfeito. Né? Bom, Fundo para a Equidade Racial, ele está pensado justamente numa perspectiva de trazer recursos de filântropos, de indivíduos, de empresas, fundações, para se concentrar numa instituição, que é o Fundo Baobá, que está pensada para promover a equidade racial. Então, o nosso papel, como organização, é captar recurso e reinvestir esses recursos em organizações negras, em atividades em prol da equidade racial. E, no nosso caso, é muito no mecanismo de
de desenvolver uma ideia que é pouco comum aqui no Brasil, que é a ideia de fundo patrimonial, que é constituir um volume de recursos capaz de, através dos seus rendimentos, investir em ações no campo da equidade. A gente está muito acostumado no terceiro setor, né? A gente capta o recurso, executa. Quando tem recurso, a gente tem projeto. Quando tem recurso, não tem projeto, né? Acho que no mundo das artes não é muito diferente disso para muita gente. Então, o mecanismo do fundo patrimonial ele é mais comum nos Estados Unidos, também na Europa, que é na perspectiva de gerar sustentabilidade. Então, como é que eu consigo agregar um volume substancial de recursos que o rendimento desse recurso me permita fazer a minha ação de transformação social? Então, para a gente, tem, acho que, 2 desafios, né? O desafio de dialogar com a população brasileira, com os tomadores de decisão, com os investidores que investir em equidade racial é transformar, é fazer parte da transformação, é fazer parte da mudança, né? A gente vem de um histórico de país que a gente tem mais tempo com história escravocrata do que como país liberto. É muito recente. É muito recente. O crime da escravidão é algo assim, que se você for ver do tempo de história, é ontem, né? Exatamente. É muito Agora, doido vocês conseguiram, o Fundo Baobá, conseguiram investidores de peso e de qualidade. Eu queria que você desse um pouco o perfil deles, porque é extraordinário. Eu nunca vi um fundo tão bem aquinhoado em termos de investidor. Não, a gente é um fundo relativamente novo, né? A gente começa em 2011, né? Mas a gente já começa numa perspectiva de ser um legado de uma fundação que encerra a sua operação aqui no Brasil, que é a Fundação Kellogg, e já pensa na perspectiva de constituir uma organização mais sustentável em termos financeiros. Então, a gente tem um match, que é a famosa contrapartida. Então, para cada recurso que a gente arrecada aqui no Brasil, seja de uma fundação, de um indivíduo, para cada R$1 que a pessoa doa para o Baobá, a Fundação Kellogg coloca outros 3 para a composição do nosso fundo patrimonial. E, nessa perspectiva, né, quando a gente volta para o mercado financeiro, nada alavanca tanto recurso aqui no Brasil em termos de pensar em investimentos até em mercado financeiro. Então, investir em equidade racial é importante para a transformação do que a gente quer, né, na mudança, mas também pensando que esse mecanismo da contrapartida ele é muito interessante para que os rendimentos realmente. E, nessa perspectiva, a gente, sim, tem alianças com parceiros que fazem toda a diferença e estão definitivamente dispostos a transformar. Né, vocês têm o Jorge Soros, o fundo Jorge Soros, que investe em vocês. Open Society, vocês nosso parceiro. Os Moreira Salles, enfim, pelo menos o Ibirapitanga. Vocês têm a Fundação Ford. A Fundação Ford. É gente de peso e de credibilidade alta. Essas 3 fundações, elas são as fundações que estão com a gente agora no nosso programa de aceleração de lideranças femininas negras, Marielle Franco, que foi um programa pensado... É um programa específico de lideranças femininas negras. Tanto para indivíduos, né, como para organizações. A gente entende, e com esse programa a gente pretende conseguir captar essas mulheres na sua pluralidade, na sua diversidade, no Brasil inteiro. Mulheres trans, mulheres cis, mulheres do meio rural, mulheres do meio urbano, da academia, das comunidades, das favelas, para que elas tenham possibilidade de desenvolver sua liderança. De qualquer trabalho, por exemplo, pode ser artista, pode ser empreendedora. Pode ser. Pode tudo, como pode ser esses executiva. Projetos chegam ao fundo? Porque deve ter... Quando a gente que é jornalista, às vezes, vê tanta coisa acontecendo, que já aconteceu o processo de seleção, sim, né? Sim. O processo de seleção encerrou na sexta-feira. Então, a gente fez uma primeira etapa, um primeiro grupo de inscrição, que era pensando em mulheres. A gente recebeu mais de 300, acho que foi 349 inscrições. Tanto de organizações só quanto para de mulheres, individuais. E na última sexta-feira, a gente encerrou o processo para as organizações, coletivos e grupos, e aí foram 89 inscrições. Dessas inscrições, iremos selecionar 10 de organizações e 60 individuais. Caramba. E aí teremos um processo de 18 meses de formação, de auxílio financeiro também para o desenvolvimento dos trabalhos que são propostos. E o meio que a gente recebe é via edital. Então, a gente abriu um edital, a gente abriu em setembro o edital é aberto nacionalmente, e aí organizações e mulheres do Brasil todo se inscreveram no nosso edital. E esse é o nosso mecanismo. Então, toda vez que a gente consegue desenvolver uma parceria que nos possibilite abrir um novo edital,
a gente coloca na rua, divulga. Então tem que ficar ligado, né? Sempre. E a gente pode acompanhar o trabalho de vocês, pode acompanhar o trabalho dessas mulheres e dessas organizações? Sim. Vocês ficam disponibilizando isso no site, é isso? No site também a gente está sempre à disposição para dialogar das formas que forem as mais Qual interessantes. Diz um exemplo que te encantou especialmente, você que está há quanto tempo nesse Eu estou no Baobá desde 2014. Então você já viu alguma coisa boa acontecendo? Nossa, não, é muito apaixonante, né? Na verdade, eu acho que eu tenho um grande presente, né? Trabalhar nesse local. E eu acho que uma das situações que eu vi logo nos primeiros editais foi uma organização de quilombolas do Amapá, que foram selecionadas. Ela foi selecionada no nosso edital, e era um edital de R$30 mil. E quando a gente fez a primeira reunião para falar das regras, para assinar contrato, uma das lideranças nos procurou e falou assim: olha, a gente está um pouco com receio, porque tudo que a gente tem é nosso nome, e isso aqui é muito dinheiro. Então, como é que a gente faz para garantir que vai fazer certinho, né? Que a gente vai lidar e vai saber gerenciar todo esse recurso? A gente falou assim: por isso que a gente está junto. O nosso papel também é fortalecer a sua capacidade como organização de gerir, porque liderar e fazer o que você tem que fazer no seu campo, você já sabe. Então, o nosso papel é esse, é trazer recurso para potencializar o trabalho do campo. E é isso que a gente olha quando a gente está falando da população negra. São potências. E é isso que a gente quer. O nosso papel é dar possibilidade de fazer com que essas pessoas brilhem mais, cresçam mais, tenham realmente essa chance de ascender. Né? A gente fala muito sobre empoderamento, empoderar. A população negra ela vem por muitos anos sendo silenciada. Então, o que a gente não quer dar voz. As pessoas têm voz, a gente tem que fazer com que as oportunidades elas alcancem as oportunidades. E essa a nossa missão. Então, estou aqui com um problema de gestão, não sei como é esse tanto de regra com dinheiro, estou receosa, porque tudo que eu tenho é meu nome. Tá bom, dá a mão, vamos junto. É tudo que você quer, né? Alguém que quer proteger seu nome. É uma mudança cultural, né? Entre patrocinar sociedades, porque eu acho que imagino que até a cultura de algumas empresas daqui no Brasil que não estão acostumadas com isso deve mudar também, né? Sim. Antes acho que pensa que é aquele volume de dinheiro que dá e nem sabe, nem acompanha. E acho que cria uma cultura diferente, né? É isso. O nosso desejo é da parceria, né? É de fazer melhor e fazer juntos. A gente também aprende muito com isso, né? Então, a gente também se repensa em termos de quais são os mecanismos que melhor vai atender a necessidade daquela organização e não só que vai me atender como organização. Então, como balizar tudo isso, como ser justo, como ter uma linguagem que funcione e seja acessível. Então, a gente também se repensa o tempo todo como organização para que esse diálogo com quem é o nosso público, é a nossa razão de existência como organização, para que seja atendido, né? Para que a gente consiga, de fato, se conectar com amor, com leveza, com justiça. Quanto tempo eles vão trabalhar, essas 60 mulheres e essas 10 organizações? 18 meses, e ao final desses 18 meses a gente lança o nosso programa de 5 anos. E ao final desses 18 meses, a gente lança um novo edital para selecionar mais. Volta aqui, daqui a um ano e meio, para a gente conversar. Tá a gente bom. marca um encontro novo. Tá bom? Sim. E aí eu tenho um monte de história para contar. Isso. Muito bom. Tá bom, obrigada. Fernanda, vamos deixar o teu para o terceiro bloco e vamos conversar com psoríase, desculpe, Daniel. Gabriela. Porque aí dá tempo dos telespectadores fazerem perguntas agora durante o programa. Vamos lá. Dia 29, que é o Dia Mundial da Psoríase, Daniela Buquerque. Gabriela Buquerque. Então, exatamente, dia 29 é o Dia Mundial da Psoríase e a gente vem aqui para falar para vocês que essa é uma doença muito estigmatizante. Infelizmente, ela traz uma perda de qualidade de vida muito grande para o portador da psoríase. Ela é uma doença crônica, mas que hoje já apresenta inúmeros tratamentos. Então, o paciente com psoríase deve procurar o dermatologista, o melhor médico mesmo, que pode te assistir, pode te orientar e chegar aos melhores resultados terapêuticos juntos. Gabriela, com você. eu estava lendo, é uma doença crônica grave? Olha, isso varia muito de indivíduo para indivíduo. Eu costumo dizer para os meus pacientes, você pode chegar um dia só com um pouquinho de psoríase, às vezes na ponta da unha, ou você pode chegar aqui no meu consultório com uma psoríase da ponta da unha à cabeça, né? Da cabeça aos pés. E realmente isso pode acontecer.
Depende, tem variações genéticas, tem variações específicas de cada indivíduo, mas a gente sabe que tem a predisposição genética. Mas outros fatores estão associados à psoríase, fatores ambientais, que a gente chama, como o etilismo, o tabagismo, o sedentarismo. Então, um paciente com psoríase, ele não deve ser só atendido pelo dermatologista. Ele tem que ter noção de que ele tem que ter uma qualidade de vida melhor, ele tem que ser acompanhado por um endocrinologista, um cardiologista, até porque a gente sabe que a doença pode ter complicações cardiovasculares. Então, é uma doença, muitas vezes, multidisciplinar. Vocês conhecem alguém que tem psoríase aqui? Ninguém conhece. Eu vejo muitas pessoas com dúvida. Eu acho que antes de dar esse passo, tipo, eu tô com alguma coisa aqui, não sei se é psoríase, e aí já fica assim, ai, tomara que não seja, tomara que seja. Realmente é estigmatizado, né? A doença de pele é estigmatizada mesmo do ponto de vista bíblico, né? Até na Bíblia a gente falava sobre os leprosos, que eles eram discriminados, e algumas vezes esses leprosos eles eram, na realidade, pacientes com psoríase que manifestavam uma doença muito, infelizmente, exacerbada, e aí eles eram discriminados da sociedade. E ela causa estigmas, só que a gente tem como tratar. Muitas vezes a gente observa aquele paciente que está tendo uma caspa, né, no couro cabeludo e que não consegue melhorar de jeito nenhum. Caspa é sempre psoríase? Não, a caspa muitas vezes é uma dermatite seborreica associada a um fungo, mas algumas vezes, quando ela é mais severa, ela pode ser uma psoríase, sim. Outras vezes é uma descamação, uma coceira que ela acontece principalmente nos cotovelos, nos joelhos, mas a maioria dos pacientes sabem dizer que tem alguém na família, um tio, um avô que já teve psoríase. Isso ajuda muito no O diagnóstico. que você estava falando de problemas cardiovasculares? A psoríase, ela libera... Ela pode entrar? Não, ela libera muitas interleucinas, muitas substâncias, né? A própria placa de psoríase. Começou a medicina. Interleucina não é... Eu faltei essa aula, Gabriela. Libera substâncias que promovem, às vezes, algumas doenças no seu organismo. Piora, agrava. Alguns órgãos do seu organismo podem ser agravados por essas enzimas. Tá. E aí, com isso, dentro de você. Tá. Com isso, você pode ter mais risco de doença cardiovascular nos pacientes com psoríase. Obviamente, isso num paciente com psoríase mais grave, não numa psoríase leve. E a origem da doença, ela é autoimune? Que a gente é uma pode doença dizer? imunológica, sim. Ou seja, deu algum probleminha ali no sistema imunológico, o corpo começou a achar que você mesmo é o seu inimigo. Sistema nervoso também? E o sistema nervoso agrava muito a psoríase, mas normalmente exatamente isso, Carol. Você tem uma doença imunológica em qual você produz anticorpo contra você mesmo. Entendi. Porque esse tipo de doença, o psicológico é muito importante, porque exatamente isso, você fica com medo da crise, né? Aí você fica ansioso e aí a ansiedade cria a crise. É um processo que é difícil. Mas não é uma doença de origem nervosa. Ela é uma, não. Ela o paciente tem essa doença, uma doença genética, com fatores, como eu falei, que podem agravar, né? Ataca mais homem e mulher? É mais ou menos igual, não tem uma... jovens, velhos? Sim, acomete crianças também, né? A gente pode, às vezes, a gente até recomenda os pacientes a pegar sol, porque o sol ele diminui as defesas imunológicas do organismo, e aí, consequentemente, você pode ter uma diminuição daquela placa de psoríase. Então, é comum, às vezes, o dermatologista falar, olha, eu quero que você pegue sol. Até um dos tratamentos da psoríase é a pulvoterapia, o que você entra dentro de uma cabine, como se fosse um sol, no qual você é exposto a uma fonte de luz para diminuir um pouco a placa de psoríase. Esse é um dos tratamentos. Mas o fundamental no paciente com psoríase é a hidratação da pele. Ele manter essa pele hidratada, o manto lipídico de proteção preservado. Então, independente do que você começa a ter, se você está na dúvida, o que eu indico é comece a hidratar essa região. Um hidratante simples que você encontre na farmácia, que você saiba que seja bom, de confiança, numa boa marca, comece a utilizar para melhorar essa região. Não fique utilizando produtos sem um acompanhamento dermatológico correto. O que são remédios imunobiológicos? Os biológicos eles surgiram na medicina há alguns anos atrás e eles estão sendo utilizados para atuar contra as substâncias que poderiam agravar a psoríase, que a gente chama de interleucinas, né, ou alguns anticorpos. Então, existem hoje diversos biológicos no mercado. Obviamente, ele deve ser prescrito pelo dermatologista e acompanhado pelo dermatologista, mas que mudou muito a qualidade de vida de um paciente com psoríase.
Então, hoje a gente tinha pacientes com um grau muito de depressão mesmo pela doença, e hoje em dia eles já conseguem manter a qualidade de vida deles por conta desses biológicos. Por que eles são tão caros, os remédios imunobiológicos? Bom, existe todo Eles são feitos com o quê, afinal? Eles tiram um anticorpo da pele, eles fazem através de anticorpo. Tá. E eles vão atuar contra os anticorpos que promovem a agressão na sua pele. Tá. E eles são caros pela tecnologia mesmo do biológico. Mas cada vez a gente tem novos biológicos contra uma determinada molécula específica que está sendo... Mas precisa ser um remédio que é feito especificamente para aquele tipo de psoríase? Não, é um remédio que serve para todos os tipos? A gente tem diversos tipos de biológicos. Então, a gente começa com um determinado tipo, observou que o paciente não melhorou, a gente evolui para um outro tipo de biológico e, enfim, isso... Quer dizer, pobre no SUS está ferrado com psoríase, vai ter que ficar só no hidratante? Não, a gente consegue alguns biológicos pelo SUS, felizmente. Mas eu estava lendo que não são só alguns casos. Quem tem um probleminha de pele não consegue no SUS, não. Quer dizer, o que precisa ter para o SUS pagar? Muitas vezes, esse paciente, além da psoríase na pele, ele tem também uma artrite psoriática. A artrite é uma doença incapacitante, no qual ele não consegue ter a sua qualidade de vida mantida por conta de dores nas articulações. Tá. Então, ele não consegue manter um trabalho, ele não consegue manter uma vida social por conta dessas dores. E a Ele maioria, tem psoríase nas articulações? nas peles e também nas articulações. Quer dizer, então é dentro. Interno. Então, Não sabia. Achava que era só externo, só na pele do... Ou, algumas vezes, ele tem uma psoríase apenas na pele, mas num agravamento tão grande para o bem-estar dele que necessita também do biológico. Sim. E aí, nesses pacientes, a gente vai lançar mão do biológico após uma avaliação sistêmica desse paciente e, enfim, fazer um tratamento. E nisso é correto. muito importante fazer o diagnóstico cedo. Tem essa diferença? Ou vai tratando e pode ser que a doença evolua independente da resposta aos biológicos ou da resposta a um uso tópico de alguma coisa? Sim, o diagnóstico precoce ajuda muito o tratamento precoce desse paciente, né? Normalmente são doenças, as lesões elas são bilaterais, elas acometem os mesmos lados nas mesmas Então, ou seja, regiões. cotovelo, joelho, mão, pessoas joelho. Exatamente. Às vezes acha que é só uma machucadinha, alguma coisinha assim, Isso. viu que está nos paralelos. São já fica manchas... atento. desculpe, você não acabou. Não, mas é por isso que a gente indica sempre, nessas manifestações, você procurar um dermatologista para poder fazer o diagnóstico correto e o tratamento precoce. São manchas enormes. Podem atingir grandes áreas, grandes superfícies corporais. E é por isso que as pessoas ficam tão envergonhadas, porque tudo que eu sei da psoríase é que as pessoas têm profundo constrangimento Tanto que de a gente ter não conhece, psoríase. né? Por isso que a gente está pensando assim, eu já vi uma lesão de psoríase e eu não estou conseguindo lembrar. Eu tenho só as pessoas que As falam pessoas assim. têm nojo, é isso? As Que pessoas, é? elas se sentem muito discriminadas da população por terem, mas o que observa é que com esses biológicos a gente está conseguindo ter... Elas conseguem limpar muito a pele delas com os tratamentos e conseguem ser reintroduzidas no mercado de trabalho sem problema. Mas é uma doença que promove muita insatisfação para o próprio doente. Tende a piorar? Ou... Dependendo do caso, sim. O problema é que ela vai afetando progressivamente as articulações e pode se tornar doenças nas articulações que não tem mais jeito se a gente não tratar precocemente. Entendi. Entendeu? Então, por isso que você tem que procurar sempre o médico logo. Tá. Então a gente vai pedir para os telespectadores se manifestarem agora, se eles tiverem alguma dúvida, alguma coisa que a gente não deixou claro, mas eu queria deixar registrado que você está muito bem vestida. Muito obrigada. E que eu adorei esse vestido, eu adorei como é que você conseguiu encontrar um sapato que combine tão maravilhosamente bem com esse vestido. Muito obrigada, é um prazer. Não? Vamos lá fazer o intervalo? A gente volta, rapidinho. Então, estamos de volta ao vivo com Sem Censura. A Carolzinha já está lá em frente ao telão. Carol, o que temos aí? Vamos saber o que o pessoal de casa está achando, né, do programa de hoje. Olha, a Sônia Regina, pelo Facebook, dá um olá para todo mundo. Olá, Sem Censura. Como fã de MPB Bossa Nova, gostaria de saber se pretendem se apresentar em São Paulo. Diz que gostou muito. Com certeza, queremos nos apresentar em São Paulo, sim. A gente fica até 17 de novembro no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui do Rio, e a nossa intenção é ir para São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, pelo Brasil inteiro. Então, nos Todos aguarde. os lugares que a Bossa Nova passou, vocês vão, ou seja, o céu é o limite. Exatamente. A Helenita Barbieri, pelo Facebook, lindo esse trabalho para desenvolver as pessoas negras, do Fundo Baobá.
Pessoal gostando da história do fundo. E a gente também super curioso para saber as histórias específicas, né? Vamos ver mais perguntas, comentários. Neide pelo Facebook. A Bossa Nova tem sempre que ser homenageada, pois é eterna. Parabéns pela iniciativa, Aloísio. Obrigado, Neide. Você vai lá, vai assistir a gente. Você está no Rio, está em São Paulo? Onde você está? Ih, a gente perdeu. A Giovânia Souza pelo WhatsApp, de Brasília. Que linda canção. Parabéns ao dueto pela perfeita combinação de pura musicalidade. É aqui comigo? Perfeita. É pra você, a musicalidade que eu sabe foi com você. Então você também tem que vir. Eu estou adorando. Vamos lá, vamos fazer uma festa lá no teatro. Está no Pedro- Rio? Vai lá. Pedro pelo WhatsApp aqui do Rio. Por onde andavas, Carol? Eu estava por aí. Estava aqui mesmo, Tava só aqui que ela mesmo, tinha que aparecer ali mais. pertinho. Que saudades desse tempo da Bossa Nova. Ele disse que namorou muito no balanço do Zimbo Trio e do Tamba Trio, piano, contrabaixo e bateria, Isso. fazendo a trilha sonora dos romances de Pedro aí. E Elsa, pelo WhatsApp também de Nova Iguaçu, dando boa tarde para todo mundo. Hoje o programa está excelente, samba de qualidade e demais assuntos bastante esclarecedores. E agora vamos para a última. Eliane de Salvador, boa tarde. Vera e convidados sempre maravilhosos. Gostaria de ver um show desse cantando Amor à Bossa Nova. Fiquei maravilhada. Parabéns, estou aqui assistindo vocês e comendo informações. Beijos para Eliane. Beijo para Salvador, cidade maravilhosa. Não, mas eu espero, né, Luiz, que você vá para todo o circuito CCBB. Isso é São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, pelo menos. Exatamente, esperando ansiosamente que a gente faça esse circuito todo para levar amor, bossa nova, canções, humor, irreverência e poesia. Maravilha. Vamos falar de teatro ainda um pouquinho com a Fernanda. Fernanda, você está em cartaz. Vamos lá, dá o serviço logo que a gente não pode esquecer. Bom, primeiro, boa tarde. É um prazer estar aqui. O prazer é e nosso. te agradeço. Segunda por essa paulistana do oportunidade. dia. Aí, ó, duplinha São aqui, Paulo. ó. Então tá, já vou dar o serviço. A gente está no Teatro Prudential, Amor é Química, de quinta a domingo. Quinta, sexta e sábado, às 20 horas, e domingo às 19h30, no Teatro Prudential. O que fará com que você irá na quarta-feira ao espetáculo do Aloísio, porque você não poderá ir nos outros dias, posto que você tem Exatamente. espetáculo no Exatamente, Prudential. com certeza. Eu estou encantada. Adorei o número dele, muito lindo. Maravilha. Então, já você não poderá ir vê-los. Mas eu espero que possa sim, depois de terminar. Depois de 17 Por de terminar. novembro, enquanto, já por tô enquanto. sabendo. Porque quando ele sair de cartaz, nós Vocês ainda ainda estaremos em estão. Então, cartaz. Exatamente, aí eu vou lá dar um Dá- confere. Afinal de contas, gente, amor é química. Amor é Amor é química. química. Teatro é química. Eu acho. Teatro é química, Teatro é cultura é química. química. Olha só, me conta essa história que eu adorei, eu ri muito, Fernanda. Eu ri muito. Quando eu vi o psicanalista argentino, É maravilhoso. eu ri muito. Ele é danado, né? É muito uma delícia, muito bom. Conta a historinha. Bom, Amor é Química é a história de dois casais que são completamente diferentes, têm personalidades diferentes, têm um jeito de lidar com o casamento diferente. E em um determinado momento da vida deles, eles se encontram. E aí, a partir desse encontro, esses personagens começam a interagir e muitas surpresas acontecem, né? São Na dois verdade- casais, um homem e uma mulher, um homem e uma mulher. Isso, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher. Um casal, que é o Carlito e a Bárbara. Carlito, interpretado pelo Ricardo Viana, e a Bárbara, interpretada pela minha colega e minha sócia produtora, Carol César. Muito linda, muito Linda, ótima atriz. E como é que é o nome dele mesmo, Thiago? Ricardo Viana. Ricardo Viana, corpaço. Corpaço, sarado pra A Vera caramba. anota tudo, Tira a gente, camisa ela com a maior assiste facilidade. tudo. Isso, Porque você vê isso. logo, aquele cara que tem corpo bonito, vai tirando a camisa. não Vai, tem vai. É uma vergonha. delícia. Vamos explorar esse Vamos corpo. mostrar aqui. E eles fazem um casal que... Eles têm um Jovem. casamento feliz, um casal jovem, um casamento... Bonito e moderno. Exatamente. Não é? Bonito e moderno, uma relação não convencional, um Aberta. casamento, uma relação aberta, né? Aberta. E aí temos o outro casal, que quem faz sou eu, a Simone, que faz uma psiquiatra, e o Juan, que é interpretado pelo Thiago Mello, que faz o psicanalista. E eles são totalmente diferentes, né? Porque é um casal amargurado, com um casamento desgastado, né? Eles estão em um outro momento da relação. E, na verdade, o que une esse casal é a competição profissional. Gente, Exatamente. interessante. Eles competem
basicamente para ver quem que vai devastar psicologicamente os seus pacientes. Quem mais vai devastar psicologicamente os seus pacientes? É por aí. É uma história de amor, gente? Ou uma história não fala bem dos Eu gostei psiquiatras. dessa premissa. Não é? Não, é claro Eu que... vim né? para confundir. Não É uma história é? de amor, eu tô achando quase um thriller, assim. Não, mas no final... Não, é bem-humorado pra caramba. É você ri o super tempo bem-humorado, é inteiro. uma comédia muito leve, muito divertida, e escrita pelo seu amigo, Davi O Davi França França Mendes, Mendes. excelente E jornalista. pela Maria Clara Bastos, com Maravilhosos. direção do Oscar Francisco e da Júlia Grantz. E Olha só, tem uma coisa que eu adorei no espetáculo, desde que você entra, porque quando você entra no teatro, eles estão atrás de estruturas de madeira um pouco, da Isso, sensação, mas que são isso. móveis, que fazem todo o jogo de cenário, que é até bonitão, né? Porque Exatamente. joga de cá, joga a gente anda pra cá. manipula o cenário. E Isso. eles estão dançando. E a trilha sonora é da maior qualidade, ela é dançante, É uma ela delícia. é moderninha. Quem é que fez essa trilha? Procurei no serviço, achei. Não achou? Não, É de o- quem é a trilha? É o Rodrigo Florentino, que ele é de São Paulo. Ele já trabalhou com a gente o ano passado a gente estava em cartaz no CCBB com a Serpente e ele fez a nossa trilha também. Não é ótimo? É Você também não acha? maravilhoso, eu amo. Ele é gostosa, dá vontade de dançar, É. tanto é que vocês dançam, É, inclusive. a gente E o dança. tempo inteiro. E eu Isso. fiquei louca para saber que músicas eram aquelas. É uma trilha original. Ele criou. Ele fez. Olha Ele só. fez aquela Caramba! trilha maravilhosa, né? Então tem aquele momento que é do Juan, né? Que se diz argentino, né? Então tem uma música Adoro isso, eu uma adoro. música mais latina, né? E aí no final tem um momento que tem uma música também deliciosa, enfim. Vocês precisam conferir, todos estão Eu vou, com convidados. certeza. Vá que vocês, todo mundo vai gostar, porque eu acho que todo mundo se identifica. Em algum momento da peça, todo mundo vai se identificar. A minha diretora falou uma coisa que é muito legal. Ela fala assim: essa comédia é para quem é casado, para quem não é casado, para quem é divorciado, para quem está pensando em divorciar, para quem, pra Nunca quem nunca casou e não casou, quer para quem casar. quer namorar várias pessoas, ou seja, sem rótulos, né? Uhum. Sem rótulos e o amor, né? Acima Não, de é tudo. verdade, porque como é uma relação aberta, ou seja, as relações abertas, elas são necessariamente complicadas, né? Elas são o oposto, né, do amor simples. Sim. Só dá confusão, né, gente? Todo mundo sabe. É. Casamento aberto é o inferno, entendeu? Eu dá boto essa tudo errado. questão, eu coloco essa questão lá no Amor em Tempos de Bossa Nova, que eu pergunto lá para a plateia: beijar é trair? Ih, aí vira assim. Aí tem quem acha Olha, que Vera. é... Gente, olha aí. O que você Vera, acha em o casa? casal- Beijar é trair? Manda pra gente na hashtag Beijar sem é trair. censura. Olha Vocês só, acham no que beijar caso é trair? Você da- seria a favor de um Da casamento Bárbara e aberto? do Carlito. Fala pra gente. Não Tá tudo seria. certo, não seria problema. Isso eu acho Bem legal. resolvido. As duas peças muito comungam muito com a música e com essas coisas dos formatos de relacionamento. Com o né? desejo, né? O amor e o Exatamente. desejo, Você né? tem Que toda a Deus, razão, né? Luísa. É. Tudo isso se trata de desejo, É. no caso de vocês. Traz então. até um psicanalista aqui, psiquiatra, pra falar inclusive, disso. a minha personagem, a psiquiatra, ela cria um método que ela fala várias vezes, né, que ela usa drogas, medicamentos e complementos alimentares de última geração. E o objetivo é controlar o desejo, você escolher o que você quer desejar. Gente, Então, é fantástico, inovador. não? Super inovadora. E o mais engraçado é Um que o desejo Carlito... trio, né? Não tem Rivotril, tem o desejo trio. Exato, exato. Como se a gente conseguisse controlar essas coisas, né? E aí, Então. evidentemente, não controla mesmo. Ela tem desejos ocultos. Tem. Né? Tem. E esculhamba muito a psiquiatria e a terapia. Tem aquele negócio, a ideia de que tem muito terapeuta safado sem vergonha. É. E aí fica... Não Deixar tem bem claro que isso. esses profissionais, eles claro que eles estão totalmente fora da ética médica, né? Uma grande... Ah, teatro, são a é farsa, margem. né? Exatamente, uma farsa. É, para Mas, falar de casamento e das besteiras que a gente faz, inclusive indo para terapias, achando que terapia vai Exatamente. resolver. É porque a psiquiatra, a Simone, que eu faço, o Carlito é o paciente dela, e o Juan tem como paciente a Bárbara. Como, Ai, evidente, aí uma situação ai, impensável. Ou seja, né? um vaudeville psíquico. Exatamente. Adorei.
É, exatamente. E é engraçado porque o espetáculo, que é baseado na Bossa Nova, ele também fala muito de desejo, como diz você. Totalmente. Porque tem é embalado por um romance, por uma aura de romantismo, de doçura, mas que tem ali o fogo do desejo consumindo O tempo inteiro. personagem dele, dela, e ele diz, eu não posso ser infiel aos meus impulsos. Uma coisa, a little bit, cara de pau de se falar, e ele acaba comprometendo a relação dele com essa história de beijar. Assim que conheceu a namorada, ele beija uma outra mulher e aquilo deflagra essa crise. E aí vem essa questão, beijar é trair. Agora, tem uma coisa que é engraçada, que é essa história do casal jovem moderno. Como é que as pessoas estão reagindo a esse casal jovem moderno? Porque as pessoas são... A gente é muito liberal na hora de falar, mas na hora de fazer a gente é careta. É verdade. Eu vou contar para vocês uma coisa que eu observo, assim, claro, né? O público todo dia é um público diferente, as pessoas vão reagindo a momentos diferentes, mas uma coisa engraçada é que quando o Carlito fala que a Bárbara, que é a esposa dele, ela tá saindo com outros homens, né? Aí a gente escuta sempre, né, da plateia. Ih! Só que aí ele completa. Não, ela completa. E com outras mulheres também. A plateia fica em silêncio. Olha só. Aí você pensa, né? Não é... Quebrou uma expectativa. também a pessoa não não tá tão liberal assim como também acha não é que tão tá, liberal né? O pessoal se assim. É identificando. engraçado, né? Com outros homens já não estava bom, agora com outras mulheres viram. Silêncio. A esbórnia. E é legal pensar que a Bossa Nova, na verdade, na época, ela era um modernismo, né? Exato. Ela tinha um romantismo que hoje, pra gente, talvez da nossa geração, a gente acha que já tá clássico demais, mas ela trazia uma inovação e essa mudança Ela é de moderna, paradigma. né? Nesse sentido, ela é uma bossa contemporânea. Eu gosto de uma piada Na que você época. faz, que você esclarece. Gente, a Bossa Nova tinha uma ideia de que era tudo róseo e de direitinho, e esculhamba, e com as letras desmentem. Isso é uma coisa que o personagem, para implicar com uma das namoradas que ele tem, ele diz que as canções de Bossa Nova têm um sentido oculto que às vezes escapa do entendimento. Então ele faz uma interpretação absurda. Por exemplo, daquela música O Pato vinha cantando. Fala, amor, você acha que essa música foi feita para ave? Não, foi feita para homem que se acha esperto, porque quando ele acha que está sendo esperto, a mulher já está, se liga, o pato vinha cantando alegremente. Então faz umas reversões de expectativa com as letras das músicas. E tudo cai na água depois, assim, né? Os patos tudo se dá mal. Tudo se afoga. Tudo se afoga. Esse personagem da Luísa é bem danado. Eu tô achando, eu não assisti ainda, mas tô achando Gente, bem quero ver. danado. Imagina essas peças se chocando, assim. As peças se chocando. Esses pra três ver. casais. Imagina, que fantástico. Os amores dialogando. Muito bom, muito bom. legal. Vamos lá, então repete o serviço para aí a gente... Então, vamos lá. Nós estamos no Teatro Prudential, que fica ali na Glória, na Rua do Russell. É um teatro que está novíssimo, porque foi reinaugurado. Era o antigo Teatro Manchete. E a gente está de quinta a domingo, quinta, sexta e sábado às 20 horas e domingo às 19h30. Maravilha. Fernanda, você é sócia da Carol César. Da Carol, que está fazendo o papel da Bárbara. Exatamente. E vocês são aqui do Rio. Não, eu sou de São Paulo. Isso que eu ia falar, porque quando você chamou a atenção da Selma para eu falar... já conversei com a Selma ali. Eu sou de São Paulo, Carol é aqui do Rio. A gente se conheceu numa época que Carol estava morando no Rio. E a gente era recém-saída da escola de teatro. E a gente já, há 10 anos, a gente já entendeu que a gente precisava produzir, né? Para a gente ter autonomia de escolher os textos que a gente queria fazer. E aí deu super certo, a gente se juntou e já vem caminhando. Então, a gente deu certo nos palcos e deu certo como produtora também, como... E somos um casamento fechado que deu certo. Exatamente, um casamento dando monogâmico. super certo. Monogâmico fechado. Exato. Tá muito bom. Vamos lá. Aloysio, vamos terminar o programa com você? Vamos. Cantando? Vamos lá? A gente vai. O que você vai cantar agora? Eu vou cantar Dindi, do Tom Jobim. Que coisa linda. Eu e amo. Chega de Saudade. Nossa, mãe, para arrasar. Agora vamos lá, não. Dá o serviço de novo. Ó, que você que está em casa e em todo o Brasil, eu estou no CCBB do Rio de Janeiro, de quarta a domingo, com o espetáculo O Amor em Tempos de Bossa Nova, direção do Walter Lima Júnior,
Já falei de quarta domingo, às Falou, 19 horas? quarta domingo, então, 19 vamos lá. horas, Tem muito tá. amor, tem muita irreverência, muita poesia. Vai lá. E muita música boa. Vai lá, pode ir Vou pra lá. Enquanto isso, a gente vai gente, voltar ó, amanhã às vamos 5. Amanhã às 5 a gente volta ao vivo na TV Brasil, mas a gente continua agora um pouquinho para receber as perguntas de vocês pelo Facebook ao vivo. Ainda dá tempo, hashtag sem censura, manda aí. Diz pra gente o que você achou dessa conversa. Viu só? A Luiz de Abreu, João Braga. Pode tocar. Vamos lá, João. Vamos lá. Céu tão grande é o céu, e bando de nuvens que passam ligeiras. Pra onde elas vão? Ah, eu não sei, não sei. E o vento que fala nas folhas, contando as histórias que são de ninguém, mas que são minhas e de você também. Ai, Dindi, se soubesses o bem que eu te quero, o mundo seria Dindi, tudo Dindi, lindo Dindi. Ai, Dindi, se um dia você for embora, me leva contigo, Dindi. Fica, Dindi, escuta, Dindi. E as águas desse rio, onde vão, eu não sei. A minha vida inteira esperei por você, Dindi, que é a coisa mais linda que existe. Você não existe, Dindi. Escuta, Dindi, adivinha, Dindi. Deixa, Dindi, que eu te adore, Dindi. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais viver. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais viver. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. E viva o amor, e viva a bossa nova. Viva o amor, estamos na internet agora. Volta para cá, a gente está no estamos ao Facebook vivo. agora direto. Leva o microfone. Obrigada, João. Maravilhoso, Lindo, gente, não tem- maravilhoso. Nunca fica demais, né? Essas Nunca. músicas nunca ficam demais. Você É. sempre escuta de novo, de novo, de novo. Muito bom. Muito legal. Então, É, lindo vamos mesmo. lá.
Ó, gente, Alexandre Martins Filho no Facebook perguntou para Fernanda Eras quando é que você vem para São Paulo com a peça? O pessoal que cobra mesmo, não Claro, tem? ela é paulista. Deixa passar. Poxa vida, eu gosto sim. Então, a gente pretende ir para São Paulo no ano que vem, no primeiro semestre. Faremos o possível para ir, né? Com certeza. E tem também Maria Antônia Bretas, do Rio de Janeiro. Boa tarde, ela diz que é portadora de psoríase há quase 40 anos. Várias lesões em quase todo o corpo, hoje só uma em um cotovelo. Preconceito, ela pergunta, diz que enfrentou muitos. Há 4 anos, ela fala, tive uma artrite psoriática, muita dificuldade até para andar. Mas encontrei um anjo reumatologista e hoje, lógico, fazendo um tratamento constante, tenho uma vida normal. Não tenham vergonha de ter psoríase, lutem contra a doença. A gente não precisa falar mais nada, né? Eu acho que ela já Caramba, expressou 40 tudo. anos, o que essa mulher passou e sofreu. Exatamente. Esse tratamento não constante ter envolve medo. o quê? Só para a gente ter uma noção do que é esse tratamento constante, de ter que ficar tomando remédio. Isso, porque para a ela- vida toda. Você tem que tomar o remédio para a vida toda. Entendi. E ela me diz assim, ela tem em permanência, ou seja, o ano inteiro. Você consegue controlar. Não, existe cursos de pioras e de melhora da doença na maioria dos pacientes, mas quando você tem um estresse muito grande, ela pode voltar de uma forma Naquele negócio, se você exacerbada. aborreceu, você sabe que você vai ter, né? E aí você tem que tratar a vida toda. Não tem como. Você é portador da É tipo psoríase. assim, uma enxaqueca, quem tem enxaqueca, que olhou torto para a pessoa já tem enxaqueca. Não, é verdade, por aí. sofrem muito. Quem tem enxaqueca é um É pesadelo. um sofrimento, mas a psoríase também é um Também, sofrimento né? grande. E é o que ela falou muito bonito, ela está tratando e ela está melhorando e ela hoje convive muito bem graças a um santo reumatologista É que uma ajuda. fofa ela. É um casamento que Corajosa. vale a pena, com o dermato, com o reumatologista, Isso aí. para quem cuida daquela sua condição, né? Exatamente. Se entender. A Dileia de Niterói também falou um pouco sobre a experiência dela com psoríase. Na verdade, ela conhece muita gente que tem. Uma pessoa deu no corpo todo e o INSS até aposentou. A outra pessoa que ela conhece ficou sem andar, hospitalizou-se no CTI porque pegou uma bactéria por meio das rachaduras nos pés. Olha só, passados 2 anos, essa pessoa ficou sarada, graças que conseguiu. Nossa, então Sim, ao são- mesmo são tempo que a casos gente vê graves. casos muito graves, a gente vê as pessoas retornando à atividade graças ao biológico e tendo qualidade de vida normal. Exatamente o que ela falou. Foi internada, ficou muito mal e, de repente, ela está praticamente normal de novo, obviamente mantendo o acompanhamento com o médico, né? Mas Então, essa parte de pegou uma bactéria, porque é uma ferida que, dependendo da gravidade, fica exposta, né? fica ali exposta. Gente, hospital é o lugar que tem mais doença que eu conheço, né? Ó, Marcos Faria, aqui do Rio também. Boa tarde, sem censura. Gostaria de saber se a psoríase tem algo a ver com a herpes, o vírus da herpes. Não, é diferente. Um é vírus, né? Exatamente. A psoríase é uma doença imunológica, inflamatória, e o vírus da herpes é provocado por um vírus que é contagioso. A psoríase não é contagiosa. Ah, isso é muito legal a gente falar, porque esse estigma de doença de pele, que é muito aparente, geralmente As a pessoa pessoas fica, vão vão achar que eu tô tocar. com alguma Se coisa. você tem no seu trabalho alguém com psoríase, pode ficar tranquilo, você Pode não beijar, vai abraçar, ficar, que pode não vai abraçar, acontecer beijar, nada. pode namorar, não vai ter nada. Pode passar a mão naquele Às negócio. vezes até que não vai acontecer ajuda esse nada. amor, o sistema imunológico da pessoa. O carinho, o amor. Amor, Tão falado amor, hoje, sempre ajuda. fundamental. Né? Amor nunca é demais, né? Isso aí. O Robson de Jesus, de Belfort Roxo, aqui no Rio, na região metropolitana. Boa tarde. Gostaria de saber como foi a pesquisa feita pela produção, pelo ator e pela atriz da peça sobre a bossa nova. Ele diz que assistiu a peça e dá parabéns. Muito sucesso e agradece. Muito obrigado. Essa pesquisa, quem fez basicamente foi a Isa Eirado e o Maurício Gueiros. E eles tiveram um apoio muito grande do Roberto Menescal, que deu uma assistência Olha à só. Isa. Ela é amiga dele e ele deu uns toques lá, fizeram um encontro com o repertório. E, a partir dali, o Walter Lima Júnior também entrou e eu também. Foi uma coisa assim, começou com a Isa e com o Maurício, basicamente, e depois a gente foi entrando ali, Dando costurando pitaco aquilo aqui, ali. pitaco Exatamente. ali. E o texto é seu. O texto é meu. Deve ter sido também uma mini catástrofe entre vocês ali, não? Para chegar com resoluções de conflitos. Totalmente. Essa música tem mais a ver. Não, mas essa música é muito densa. Essa aqui, não. Essa aqui também está muito solar, muito assim, não está tendo a ver. Aí tira, bota. Isso foi uma negociação ali. Legal. Né, uma composição muito divertido. Essa parte eu adoro.
que é todo mundo falando, dando pitaco. Contando história, caos lá, né? Exatamente. O Walter Lima, um diretor, ele tem muita história, ele contava muitas coisas para a gente, muito legal. Criação coletiva, né? É. Teatro. Já passaram uns 50 recados aí. Pois que eu tô é, vendo. gente, eu tenho que pescar assim? um aqui. Passa correndo e a gente não vê. Vamos para o Rio Grande do Sul ali, ó, com o Kleber. Gostaria de saber se o que eu tenho na cabeça é psoríase. Coça e tem cascas. Quando coço, sangra. Ixi. Olha, o melhor mesmo é você procurar um dermatologista para poder avaliar o seu caso, né? Mas pode ser, né? A psoríase começa com descamações no couro cabeludo. Pode ter uma das manifestações de descamação no couro cabeludo, coceira, manifesta muita coceira, e aquelas placas vermelhas. Entendi. Mas tem que ser todo avaliado caso, tem por que um alguém dermatologista. ver ali o que Isso é, aí. né? É comum ter diagnósticos equivocados no início, se for bem no início? Sim, até o próprio dermatologista pode, muitas vezes, não ter certeza daquele diagnóstico inicialmente. A doença, ela não lê um livro, a gente fala, né? Ela não vem, às vezes, descrita como se fosse num livro. Então, ela vai ganhando manifestações clínicas ao longo da vida da pessoa. Então, às vezes, uma só consulta não é o suficiente. Entendi. E, às vezes, aquele dermatologista que conseguiu fechar o quadro, na realidade, é porque a doença já estava conseguindo se mostrar mesmo como ela é. Que o diagnóstico é feito pela observação do sintoma. Clínica. Do sintoma, né? Não Isso, é a existe história do uma raspagem paciente. que faz e manda para o... Você pode fazer a biópsia, mas muitas vezes, para fazer a avaliação histopatológica dessa retirada de fragmentos da pele, mas muitas vezes a avaliação clínica é suficiente. Então, de acordo com a história do paciente, é a avaliação clínica da doença. O André Gouveia, aqui do Rio também. O creme para quem tem psoríase pode afinar a pele? Olha, o corticoide pode afinar a pele. Então, uma das manifestações, no caso da psoríase, que é uma placa grossa, espessa, você utilizar um corticoide para afinar e diminuir a coceira é interessante. Mas a gente sempre recomenda ser prescrito por um médico e fazer o acompanhamento médico adequado. Sobretudo que tem dermatologistas no SUS, então dá para Sim, com certeza. As pessoas, né? O Erivaldo de Fortaleza, perguntando isso que a gente acabou tocando aqui no assunto. A psoríase é transmissível? Pode tomar banho de piscina junto com outras pessoas? Sem o menor problema. Sim, banho de piscina, Põe banho na de testa mar. escrito assim, é psoríase, não é contagioso. E o sol, você falou, o sol ele é recomendado até em lesões, quando a lesão está ativa. O sol ele diminui a ação inflamatória de algumas substâncias na sua pele, com isso você tem uma diminuição da psoríase em alguns casos. Tanto é que um dos tratamentos é, como eu expliquei, a cabine do sol ou pegar sol. E a última, em São Paulo, para manejar a selva. Olá, boa tarde, é o Luiz Bernardino. Gostaria de saber sobre psoríase na cabeça, também na cabeça. Olha, minha dermatologista falou que não tem cura, que tenho que lavar o cabelo todo dia. Está correto isso? Pois eu vivo com o cabelo escovado, não tenho como lavar o cabelo todo dia. Aí fico na dúvida. Laís, eu falei Luiz, desculpa, gente, é Laís Bernardino. Estava achando estranho o Luiz escovando o cabelo todo dia. Não, pensei, porque é mais fácil se ele tivesse um cabelo curto, né? O ideal é a gente recomenda que se lave todo dia, ou pelo menos que deixe seu cabelo mais limpo possível. Então, se você consegue ficar 2 dias sem lavar a cabeça e o cabelo permanece limpo, não tem problema. Mas a maioria das pessoas necessitam de lavar diariamente o couro cabeludo. Então, no caso, é engraçado você dizer isso, porque como você recomendou hidratante na pele, você, quando lava muito cabelo, você resseca o seu cabelo e a pele, inclusive. E você acha que aí, no caso da psoríase no couro cabeludo, é melhor? No caso da psoríase, às vezes você tem muita escama ali, né? Se você deixar aquela escama, você vai ter piora, você tem proliferação de alguns fungos e vai piorar o quadro. Então, nesse caso, é interessante você lavar todos os dias. Entendi. Antes de acabar, eu só queria perguntar para a Selma um pouco mais sobre o fundo, da questão que tem trabalhos de empreendedores, né, que realizam atividades produtivas e também tem atividades artísticas, não tem? Eu acho que eu dei uma olhada no site, queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, a gente tem 4 linhas prioritárias de investimento. Então, dentro do desenvolvimento econômico, a gente financia projetos com empreendedores. Dentro de empreendedores, tem empreendedores que trabalham com cultura também. Então, como eu disse, né, tem sempre editais e as propostas trazem uma grande variação. Mas a gente também trabalha com educação,
Esse é um outro tema. E pensando em educação de uma forma bastante ampla. No nosso histórico, a gente já trabalhou com alunos do ensino médio, mas agora a gente está olhando para o período anterior ao ensino médio, mas também para o futuro, para o período de universidade, para pós-graduação no Brasil e no exterior. Como é que a gente conecta as portas de entrada para as pessoas negras nesses espaços? E tem um tema que para a gente é muito caro, que é o viver com dignidade, que tem a ver com a possibilidade de existir com dignidade, sendo respeitado na sua plenitude. E quando a gente fala disso, a gente está falando de questões de saúde da população negra, que tem algumas doenças que acometem a população negra. A gente está falando de poder ter direito a cultuar a sua religiosidade. Estamos falando de populações tradicionais, quilombolas. Então, essas são as 4 linhas que dirigem de uma maneira a orientar o nosso trabalho programático no campo. Essas pessoas que vocês conseguiram selecionar, quem é que selecionou? Foi a própria Baobá, que já tem prática e tal? E que perfis, mais ou menos, você encontrou nessas 60 mulheres? O processo de seleção começa agora. A gente já terminou as inscrições. Vocês ainda não Ele segue agora. Então, a divulgação dos resultados acontece em 10 de dezembro. E o processo de seleção ele acontece com a colaboração de especialistas no tema, então, de lideranças, de acelerar lideranças, e também do desenvolvimento organizacional, né, que são esses 2 perfis, e também com a participação dos nossos órgãos de governança. Então, é um combinado. E é do Brasil inteiro? Pessoas do Brasil inteiro? Do Brasil inteiro, pessoas do Brasil inteiro. De diferentes Vocês idades. se preocupam em beneficiar pessoas do Brasil inteiro também, Sim, né? E a gente tem uma preocupação especial pelo Nordeste, entendendo que o Nordeste tem a maioria de população negra, trazendo aí o viés para olhar mulheres e jovens. Então, é a região que tem maior população com essa perspectiva, com esse perfil. E a gente, né, nessa ideia de pensar potência. Então, onde é que a gente precisa investir, que tem bônus demográfico para fazer os processos de virada. Para poder repercutir mais ainda. Né? Nesse sentido que vocês têm todos os dados ali para agir meio que estrategicamente mesmo, né? Maravilha. Posso dividir aqui o nosso site também, para que nos acompanhe? Que é lindo, dê uma olhada siga com nele, os nossos trabalhos? Fala aí. É baobá.org.br. Aí tem site, tem Facebook, Instagram. Alguém quiser ficar Nos ligado nos acompanhe. editais, né? Que você falou que surgem Exatamente. Finalmente, um site simples, porque tem cada nome esquisito para site. Baobá é razoável. .org.br. Tá bom. É verdade. Parabéns. Muito gente. agradecemos nós que vamos lá. Muito obrigada, gente. Maravilha, foi um prazer. gente. Obrigada, Luiz. Obrigada, Gabriela. Obrigado a você, Perdão. Obrigado a todas as pessoas. Obrigada a vocês, Fernanda arrasou. muito obrigada. Carolzinha, amanhã você tá aqui. Amanhã eu tô de volta. Muito Quero ver. bom isso. Então tá, 5 horas da manhã. Todo mundo. Valeu. Valeu, gente.